E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí ao nosso segundo capítulo da apostila, onde nós vamos falar sobre corpo, gênero e práticas corporais. Tema bem bacana, bem atual, né, pessoal? Um tema que vai trazer, engajar vocês para esse tema que é tão bacana, né, pessoal? Os estudos, né, sobre gênero, eles vêm assumindo um espaço cada vez maior nas discussões científicas, movimentos educacionais, sociais, políticos e até mesmo religiosos, né? As discussões, elas vêm se ampliando nas últimas décadas, principalmente, né, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, no cenário social, devido ao desenvolvimento industrial, muitas das vezes, né, que proporcionou ainda a evolução dos meios de comunicação. Com o advento da modernidade, né, pessoal, houve a necessidade de se repensar as definições dos papéis femininos e masculinos e do significado do ser homem e do ser mulher, né? O patriarcado, né, passou a perder suas bases e a mulher hoje divide o poder econômico com o homem também. Isso é muito importante para a nossa sociedade, para a mulher é uma vitória muito importante, né, pessoal? A gente está vivendo, né, um processo de mutação que após milênios de ideologia patriarcal, né, então, e talvez que a gente tenhamos que aguardar algumas gerações ainda para ver ele ser concluído, concretizado, né? Mas os sinais já começaram, né, a se evidenciar, né? A gente tem observado uma gradativa modificação dos valores estabelecidos, né, entre eles o amor, relacionamento, casamento, a família e, consequentemente, né, a sexualidade. Os modelos do passado, né, conservas culturais, perdem sua utilidade como referência, né, abrindo assim espaço para novas formas de se pensar, de viver em todas as áreas da experimentação humana, que é muito importante. O amor romântico, que é a exaltação do indivíduo sobre mudanças, né, tudo isso daí vem se transformando com o passar do tempo, né. Primeiramente era o homem que detinha as regras da conquista, em seguida as mulheres que passavam a se submeter aos seus precedentes, às árduas tarefas, né? E com o surgimento do iluminismo, né, surge a busca da afirmação da individualidade e da singularidade e da subjetividade. O fim trágico àqueles que contrariassem interesses sociais e econômicos cede espaço à relação dual do amor para o sexo. Perante esse novo mundo, as mulheres começaram, né, a repetir comportamentos tidos como tipicamente masculinos, com ênfase no individualismo e na realização pessoal, e vivendo a sua liberdade sexual graças ao surgimento de técnicas contraceptivas, né, eficientes. Isso daí abriu várias portas para as mulheres, né? As primeiras teorias de gênero, né, pessoal, elas trabalhavam dentro de uma lógica funcionalista, né, com base nas características de papéis e diferenças sexuais. Se a gente for analisar sociologicamente a instituição familiar, né, a gente entra nesse ponto. As grandes contribuições, né, foram a crítica às visões essencialistas da biologia e da psicologia, além, né, da produção da concepção de identidade de gênero, a partir da noção de que os indivíduos se produzem e são produzidos por meio da vida social, pessoal. Muito legal. Então aqui na nossa tela eu trago, né, uma definição simples, né, simplista até, do que é o gênero, né, que ele pode ser definido como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, gênero masculino e gênero feminino. De acordo com a definição tradicional, entre aspas, né, de gênero, esse pode ser usado como sinônimo de sexo, referindo-se ao que é o próprio do sexo masculino, assim como do sexo feminino, pessoal. Nem sempre, né, pessoal, a gente se dá conta de como as relações de gênero elas provocam diferenças, né, hierarquias e discriminações, devido à naturalidade com que a gente encara essas relações, né? O gênero é uma construção histórica e cultural que ela revela diferentes possibilidades de acesso a determinadas funções sociais
e práticas corporais também, né, tidas como masculinas e femininas, como construções culturais. As atribuições do que é tipicamente masculino e feminino não precisam ser mais ficar engessadas, né? Então, na nossa apostila, a gente vai ver um assunto bem bacana que vai falar referente ao boxe, né, pessoal? Que o boxe antigamente era restrito para mulheres, para homens apenas, né? Se nós formos observar, né, pessoal, em meados da década de 1920, foram introduzidas no Brasil pelos imigrantes europeus as primeiras práticas de educação física destinadas às mulheres, disseminando as modas europeias, tinham como função combater o ócio e os maus hábitos dos jovens, pessoal. A gente tem um trechinho na nossa apostila, que eu vou ler aqui para vocês, que fala das principais práticas de educação física realizadas pelas mulheres naquela época, tá? Abre aspas, a educação física da mulher devia constar de, letra A, jogos infantis, especialmente os nacionais, letra B, ginástica sueca, principalmente associada à função respiratória e à bacia e aos membros inferiores, vocês já devem entender por quê, né? Esportes tais como dança clássica, ao ar livre, pedestrianismo, pequenos passeios, corridas e marchas de pouca duração e extensão, letra D. E finalmente a natação, que é esporte utilitário de maior capacidade higiênica e morfogênica, tá? O texto dá a entender pra gente, né, que as práticas corporais eram voltadas para as mulheres, tinham a função de desenvolver o corpo para a maternidade, né? Como eu falei para vocês, referente à prática associada à função respiratória, e a bacia é membros inferiores, né, se a gente for ver. E também para a expressão da beleza, né? Já as práticas corporais destinadas aos homens, elas tinham mais como função principal o desenvolvimento da força e da masculinidade. Assim, a definição, né, dessas atividades corporais, elas deveriam ser praticadas essencialmente por homens e mulheres. Elas baseavam-se nas diferenças biológicas existentes entre esses sexos, masculino e feminino. Atualmente a gente sabe, né, pessoal, que as pessoas são capazes de realizar as práticas corporais independentemente do sexo, né? Porém, né, o que deve ser levado em consideração é o fato de que homens e mulheres têm formas singulares de realizar os esportes de alto rendimento, tá? É aí que eu entro na parte dos Jogos Olímpicos e as mulheres. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles estrearam em Atenas no ano de 1896, somente com a participação de atletas homens, tá? Na edição seguinte, que aconteceu em Paris em 1900, 11 mulheres já participaram da maior competição esportiva do mundo, né? Disputando nos esportes golfe e tênis, tá? Apenas em 2 modalidades as mulheres tiveram a participação em 1900. Eu coloquei aí um termo, uma curiosidade para vocês. O termo persona non grata vem do latim, cujo significado literal é pessoa não agradável, não querida ou não bem-vinda, tá? Exatamente o que significava a presença feminina nas Olimpíadas da Grécia Antiga. A participação era totalmente proibida, tanto nas competições quanto nas arquibancadas. Somente cidadãos gregos tinham esse direito, ou seja, homens livres e nascidos na Grécia. A única exceção era a sacerdotisa de Deméter, do templo da deusa Ceres, que tinha entre suas obrigações de ofício assistir a essas provas, né? Então, como eu falei para vocês, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Modernidade, ele retorna para Atenas em 1896, com a presença de 241 atletas de 14 países. E para a gente ficar assustado, não tinha nenhuma mulher, né? Já em Paris, em 1900, já era de apenas 2,2% a presença feminina, com 22 representantes. Isso foi contra a vontade do idealizador das Olimpíadas, né? O Barão Pierre de Coubertin. O desgosto dele aconteceu exatamente na edição dos Jogos que foi na casa dele, que ele era francês. O Pierre de Coubertin tinha uma frase famosa sobre as mulheres.
é indecente ver mulheres torcendo-se no exercício físico do esporte. A alegação dele era que o corpo feminino foi feito para maternidade e não para competições esportivas. No entanto, essa história, né, começa a ser reescrita, né? A gente tem como a primeira campeã olímpica foi a tenista inglesa Charlotte Cooper, que já era tricampeã de Wimbledon, que é um campeonato muito importante de tênis. E ela ganharia ainda mais 2 títulos desse torneio. Mesmo assim, oscilavam, né? Nos anos subsequentes, diminuiu para 6 apenas o número de mulheres, depois foi para 37, 48 e foi aumentando aos poucos, até chegar a 45% de mulheres na edição dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Muito importante essa marca para a gente aqui no Brasil, né? Foi bem bacana. Então aqui eu coloquei para vocês exemplos aí mulheres olímpicas, né? A gente pode ver aí a apresentação do tênis em 1900 lá na França. Aqui embaixo a gente tem a apresentação da ginástica rítmica, que a gente vai estar falando mais para frente aqui. E a gente tem uma corredora que ela é do Oriente, que as mulheres elas competem ainda com a cabeça coberta, tá? E entrando também, né, no boxe, trazer um pouquinho dele para vocês, né? O boxe para homens e para mulheres, né? As regras do boxe, né, oficialmente, que ele é denominado como pugilismo, determinam que o lutador acerte o maior número de golpes no adversário, defendendo-se para não ser acertado, sendo o vencedor aquele que somar o maior número de pontos, de golpes efetivos, ou provocar o nocaute do oponente. Existem 2 tipos de boxe, pessoal, o boxe profissional e o olímpico. A diferença entre eles está principalmente no formato da pontuação. No boxe profissional, os juízes avaliam qualquer lutador, qual lutador é mais contundente, né? Qual que é mais eficiente, mais agressivo. Nem sempre o que aplica mais golpes é o vencedor. Já na modalidade olímpica, todos os golpes encaixados eles são computados, tá? E os equipamentos são diferentes para homens e para mulheres, né? Por exemplo, as mulheres têm que usar o top, alguma proteção, uma bermuda maior. No profissional, no amador e no profissional no olímpico tem o uso do capacete para diferenciar. Mas se a gente for ver aí nas nossas imagens, por que, né, que essas regras são diferentes? Porque assim, a atividade é a mesma. A duração da luta varia, é menor para as mulheres. Elas usam protetor nos seios aqui, mas se você vê o estrago, né, o estrago entre aspas que elas acabam causando aí, será que elas têm que ter essa distinção de regras, né, pessoal? É um esporte igual para todos, né? Coloquei até um porquezinho aqui no meio para ilustrar bem isso daí. E agora chegando numa parte bem interessante aí, quando a gente discute referente à ginástica rítmica, né? Quando a gente discute sobre gêneros no esporte, a gente trata também, além das lutas, né? A gente vem e aparece a ginástica rítmica, né? Que é um esporte tão plástico, tão bonito, né? Que a gente se vê, né? As mulheres, né? A realização dos movimentos, né? Mas aí a gente entra também no conceito que os homens também podem entrar nessa área e desenvolver com maestria, né, com beleza, com graça, os movimentos da ginástica rítmica, né? A ginástica rítmica masculina ela começou a ser praticada após a Segunda Guerra Mundial no Japão, mas só em 1969 ela foi regulamentada pela Confederação Japonesa de Ginástica. O intuito da prática era promover a saúde da população de forma a auxiliar na recuperação do país, né? O desenvolvimento dessa atividade ela se dá através da calistenia, que a gente pode ver do nosso lado direito aí, pessoal, que é bem legal essa prática, tá? A GR masculina ela pode ser realizada individualmente ou em grupo, né? Que é composto por 6 ginastas também, né? E entra também aparelhos, né, na parte individual, que a gente tem a corda, arco, bola, as massas e as fitas, né? E é praticamente muito igual a GR para elas, né? O feminino.
tá? Bem bacana esse esporte, essa modalidade, tá? Assim como a ginástica rítmica masculina, na ginástica feminina, as séries podem ser apresentadas individualmente ou em equipe. Porém, são somente 5 ginastas que compõem o conjunto. Já no masculino são 6, como eu acabei de falar, tá? A performance é avaliada em 3 aspectos: artístico, de execução e o nível de dificuldade dos movimentos, tá? Os elementos corporais exigidos: saltos, equilíbrio, saltitos, ondulações, pivôs e flexibilidade. Eles devem estar associados aos elementos técnicos estipulados para cada aparelho. Legal, pessoal? Então foi bacana aí falar um pouquinho sobre essa parte de gênero, corpo, gênero e as práticas corporais, né? Tratar desse tema com vocês aí. E a gente fecha então a nossa apostila aí, só temos mais atividade da página 25 e depois lá na página 26 e 27, que eu vou estar marcando para vocês realizarem lá no Classroom. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença e pela atenção de vocês aí. A gente se encontra na nossa aula, ok? Valeu, falou!